Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente de tudo que vocês já viram por aqui. Eu fui desafiada por duas amigas a trazer uma ceia de Natal, uma opção, né, de ceia de Natal até R$ 160. Confesso que pra mim foi bem difícil, porque aqui na minha cidade tudo tá um valor absurdo. E também eu não tenho costume de gravar pra vocês muito cozinhando e fazendo ceia, esse tipo de conteúdo, mas eu resolvi aceitar esse desafio e encarar de frente. E as minhas amigas são a Mari, a Mariana e também a Lude. Eu vou deixar o link do perfil delas aqui embaixo, na descrição do vídeo, e assim que acabar o meu vídeo, vocês correm lá para acompanhar também a opção de ceia de Natal delas. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gravei com muito carinho. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é querer quem faz a ceia mais bonita ou quem faz a ceia melhor, mas sim são sugestões de ceia para vocês. De repente você não precisa replicar toda a ceia, mas às vezes você gosta de uma sobremesa, às vezes você gosta de alguma carne, de alguma salada, de algo específico que uma de nós três vamos reproduzir. E aí você pode pegar essa ideia e reproduzir aí na sua ceia, ou qualquer dia da sua casa que você queira fazer um almoço ou um jantar mais caprichado. Então é isso, meus amores, chega de enrolação, bora pro vídeo! Bom, meninas, esses são os ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer a minha ceia, minha mini ceia de Natal, de inspiração para vocês, né? E as meninas também vão fazer, é um desafio, a gente tinha que gastar até R$ 160, uma missão que pra mim aqui na minha cidade foi quase impossível, porque os itens são bem caros, os itens que eu escolhi pra fazer a minha ceia, né? E é carne moída, que eu vou estar utilizando, e a gente acabou pegando a quantidade maior, porque a gente vai consumir aqui em casa, ó. E só a carne moída já deu praticamente R$ 50. Então, mussarela também a gente vai estar utilizando. Então, ó, é muita mussarela, porque eu tenho duas receitas que usam. Então, já deu praticamente R$ 100 só esses dois itens. Aí, todo o resto, ó, maracujá, pimentão vermelho, batata, bacon, que também é um item caro, chocolate, calabresa, enfim, esses são os itens que eu vou estar utilizando. Óbvio que tem itens que eu não comprei, porque eu já tinha em casa, que é o caso de limão, temperos, né? Eu já tenho temperos em casa, arroz. É algo que praticamente todo mundo tem em casa, então eu não adicionei nessa lista, senão ia ficar mais de R$ 300, né, gente? Não tem como. É só meio que um exemplo, né? Uma sugestão pra você replicar aí na sua casa, caso você queira, né? Então, são muitos itens, massa de pastel e tudo mais. A minha lista, a princípio, tinha que ser R$ 160. Como eu peguei carne moída não somente pra receita, mas pra gente consumir aqui em casa, acabou passando do valor, ó. E o valor total da minha nota ficou esse aqui, ó, 178, sendo que a princípio tinha que ser 160, então passou um pouco, mas aí, ó, tem todos os itens, ó. Pimentão, batata, maracujá, panetone, tudo que foi pedido. Então, vou estar utilizando aqui, e aí eu consegui comprar esses itens, e aí eu vou fazendo conforme dá, e eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Espero muito que vocês gostem, assistam com muito carinho esse vídeo. E também assistam, depois que assistirem o meu, assistam também o vídeo das minhas amigas, que tá aqui linkado pra vocês, tá bom? Então, bora lá preparar tudo isso daqui. Bom, meninas, para começar e antecipar a minha ceia, eu quero começar pela sobremesa. A primeira sobremesa que eu vou fazer é bem fácil, é uma mousse de maracujá. E eu já começo aqui cortando os maracujás, abrindo, né, para retirar toda essa polpa de dentro do maracujá, pra gente preparar a nossa mousse. Essa é uma das sobremesas mais econômicas e também mais fáceis de fazer, sem contar que fica uma delícia. No meu caso, estou utilizando 2 maracujás, mas o ideal seria você estar utilizando de 3 a 4 para ficar algo mais consistente. Como o dinheiro que eu tinha era pouco, eu tive que fazer milagre, então eu comprei apenas 2, porque os itens da minha lista são itens muito caros. Então eu já retirei aqui toda a polpa do maracujá, coloquei aqui nesse pote e agora vou levar tudo a polpa do maracujá para dentro do liquidificador para bater.
Depois de bater no liquidificador, eu gosto de dar uma peneirada para retirar um pouco do excesso da semente. Senão, quando a gente come, fica aquela coisa ruim, né, de mastigar. Então, eu gosto de tirar pelo menos um pouco, não retiro tudo, mas retiro um pouco do excesso. Esse processo demorou um pouco, porque a minha peneira é muito pequena, mas aí você retira bem direitinho na sua casa. Logo em seguida, eu coloco uma lata ou uma caixa de leite condensado para bater no liquidificador e adiciono também uma caixa de creme de leite. Uma outra dica, para ele firmar mais rápido, eu gosto de deixar por algumas 2 horinhas mais ou menos o creme de leite dentro da geladeira, para ele já ficar um pouquinho mais duro na hora que eu vou adicionar ele na receita. Agora eu coloco o suco de maracujá que eu peneirei e acrescento também 3 colheres de sopa de leite em pó. Aqui eu tô utilizando leite ninho, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. Após bater tudo no liquidificador, não tem segredo. Apenas levar para um refratário ou um copo de sobremesa, ou lugar que você for armazenar a sua sobremesa. Eu coloco tudo aqui no refratário e em seguida eu levo para a geladeira e deixo ali gelar de 2 a 3 horas ou até mesmo até o horário da ceia, não tem problema. Quanto mais tempo na geladeira, mais tempo ele vai ter para pegar aquela consistência mesmo de mousse. Lembrando que seguindo essa receita passo a passo, ela já vai ficar grossinha, não vai ficar aquela coisa líquida, ela já vai sair com uma consistência bem cremosa e além de ser muito prática de fazer, é uma sobremesa muito deliciosa para você fazer aí no seu final de ano e servir na sua ceia de Natal para os seus convidados ou para sua família mesmo. Gente, agora eu já começo a me organizar para preparar o próximo prato. E pasmem, gente, esse pimentão vermelho custou quase R$8. Eu estou horrorizada com esse preço. Me conte aqui nos comentários, na cidade de vocês, um pimentão também é caro desse jeito? Uma pausa para essa transição de milhões. Seria tão bom se fosse assim, né? Tão fácil preparar nossas receitas. Bom, meninas, vou começar a nossa próxima receita, que é um rocambole de carne. E para facilitar a minha vida, né, a nossa vida, eu já deixei aqui os ingredientes separados, os ingredientes que eu vou estar utilizando. Vou utilizar 4 dentes de alho, meia cebola, também meio pimentão e meio pimentão verde e meio pimentão vermelho, cenoura ralada, um ovo e tempero a gosto que eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Bom, meninas, eu já separei aqui 1 quilo de carne moída. Vou adicionar agora meio pimentão verde picado, meio pimentão vermelho também picadinho. Adiciono também meia cebola picada. Se a sua cebola for muito pequena, você pode colocar uma inteira. Em seguida, adiciono 4 dentes de alho também picado. E para dar liga, eu adiciono também um ovo inteiro. Os temperos você pode colocar a gosto. Eu vou colocar pimenta do reino, sal e um pouco de orégano. E em seguida, vou mexer bem. Prefiro mexer com as mãos, porque eu acho que fica muito melhor para misturar os ingredientes. Vou mexer bem essa massa até conseguir juntar todos os ingredientes. Em seguida, eu estico um papel filme na minha bancada. Por quê? Porque eu vou abrir essa massa em cima da bancada em formato de preferência de triângulo. No meu caso, eu abri com a mão, só depois eu fui pensar, depois do prato já preparado. O ideal, se você tiver, sabe aqueles rolos de macarrão? Aqueles rolos que nós utilizamos para abrir massa? É o ideal você utilizar ele, porque assim a sua massa vai ficar bem bonitinha e bem fininha.
Mais à frente, quando eu finalizar esse prato, você vai entender o motivo dessa dica. Eu tive que aprender na prática. Vocês podem ver que eu abri, mas a minha massa ela não ficou muito fina. Toda vez que eu falar massa, vocês tenham ciência que eu estou me referindo à carne, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou rechear e eu vou estar colocando presunto. Então, nós vamos fazer uma camada de presunto, aí você vai colocar conforme o tamanho que você fizer da sua massa. Aqui eu coloquei de 6 a 8, porque foi o que coube no tanto de massa que eu abri. E logo em seguida, a gente vem também com uma camada de mussarela. Você pode colocar a mesma quantidade ou você pode colocar a mussarela ralada, porque assim você consegue colocar menos quantidade também. Aí é opcional de cada um. Como a minha mussarela, eu comprei ela fatiada, então eu decidi colocar ela assim mesmo, porque ralar ia me dar muito trabalho. Em seguida, adicionei um pouco de cenoura ralada. Na minha receita, coloquei pouco, porque aqui ninguém gosta muito de cenoura, mas na sua você pode caprichar, porque vai ficar uma delícia. Adicionei mais um pouco de pimenta do reino e de orégano. E agora nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Enrola bem devagar, bem tranquilamente, na paz de Jesus, pra ficar bom. Aqui eu fui fazendo mais rápido, porque eu tava gravando o vídeo, tinha outras receitas pra reproduzir. Mas você pode enrolar bem devagarzinho. E agora você pode observar o porquê que eu falei no início dessa receita, que o ideal era você deixar a massa bem fininha. Porque olha só como a minha ficou bem gordinha. Porque eu não afinei ela com aquele rolo de macarrão. Então, se você puder, faça a sua com o rolo de macarrão para ela ficar bem fininha, porque quando você enrolar, ela vai ficar muito mais bonita e também vai ser mais fácil de enrolar. Agora, isso é muito importante, preste atenção, você vai enrolar ela no isso-filme e vai levar para o seu freezer, para o seu congelador, por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Passados os 25 minutos, o que eu fiz? Eu untei a minha forma com óleo, isso é muito importante, senão sua carne vai queimar. Coloquei bacon em cima e para dar aquela selada, eu coloquei ketchup, mas você pode utilizar molho barbecue, que vai ficar uma delícia do mesmo jeito. E aí eu fui pincelando. Coloquei em seguida a minha carne no forno já pré-aquecido a 200 graus, tá, gente? É importante que seja 200 graus. E deixei lá no forno por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. O ideal é 1 hora, você vai dando uma olhadinha pra ver o ponto que ela tá bom? Mas o ideal mesmo é 1 hora, a minha eu coloquei 1 hora e 10. Bom, meus amores, agora nós vamos para a próxima sobremesa, que aqui tem que ser tudo bem rápido. Adicionei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de margarina, pra gente preparar a nossa próxima receitinha. Adicionei também 3 colheres de leite ninho. E a nossa próxima receita é um pavetone. E agora eu vou pegar aqui o meu chocotone. Peguei o mais barato que tinha no mercado e eu me surpreendi com a qualidade, muito bom. Como é uma receita mais incrementada, você não precisa comprar um chocotone tão caro. Então fica a dica. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de fazer no meu. Após colocar o chocotone no refratário, regue ele com um pouquinho de leite misturado com achocolatado, para ele ficar bem molhadinho. O meu, ele ficou bom, mas ele poderia ter ficado mais molhadinho, que ele ia ficar melhor ainda. Agora eu já adiciono o creme que eu preparei, quente mesmo, tá? Eu já adiciono ele, em seguida faço mais uma camada com panetone. Adiciono o resto do creme. Geralmente as pessoas fazem 2 camadas, eu fiz só uma porque meu refratário era pequeno. Em seguida, o que eu faço? Vou derreter uma barra de chocolate meio amargo, ou você pode colocar o leite também, fica a opção, tá? De vocês. Eu coloquei um pouco meio amargo e um pouco ao leite, pra ficar no gosto ideal. E aí eu levei com uma caixa de creme de leite pro micro-ondas e fui derretendo de 30 em 30 segundos. Finalmente ficou no ponto que eu queria e aí eu vou só colocando em cima e vou decorar do meu jeito. Você decora o jeito que você quiser. Se quiser colocar morango, quiser colocar uva em cima também fica bem bonito e fica gostoso. Eu vou colocar só um granulado que eu já tinha aqui em casa e o resto do chocolate que eu deixei justamente para fazer essa decoração.
Meninas, agora nós vamos preparar o próximo prato, que é um rondelli natalino. Eu começo adicionando um sachê de molho de tomate, acrescento um pouquinho de água, aproximadamente meia xícara de água. Coloco sal, pimenta de reino e um pouquinho de orégano. Misturo isso daqui, acabei colocando orégano demais, mas você deve colocar um pouquinho menos. Agora eu vou abrir uma massa de pastel, que eu comprei aqui. Abro a massa de pastel, mas também pode ser massa de lasanha, tá? Adiciono requeijão cremoso e vou colocando fatias de presunto. Logo em seguida, faço uma camada também com mussarela. Enrolo como se fosse um canudo e vou cortando aproximadamente na largura de uns 2 dedos. Eu cortei a minha fino demais, dá pra cortar um pouquinho mais grosso. Feito isso, levo lá pro refratário que eu tinha colocado o molho de tomate, adiciono todos ali e cubro com papel alumínio e levo pro forno. Olha só, gente, como que ficou. Olha aqui. Uau! Ficou assim. Meninas, enquanto o ravioli estava no forno, eu corri pra fazer uma farofinha. Vou fazer uma farofa com poucos ingredientes, porque é o que eu tenho aqui em casa. Também a gente não gosta de muitas coisas. As crianças não gostam de uva passa, não gostam de cenoura na farofa, então eu não adicionei. Mas aí na sua casa você pode colocar cenoura, você pode colocar uva passa, você pode colocar cheiro verde. Eu amo, mas eu não tinha em casa, acabei esquecendo de comprar. Então, a minha farofa ficou bem simples. Você pode colocar também ovo, fica uma delícia. A minha farofa só foi bacon, calabresa e eu coloquei cebola. Foi apenas isso minha farofa. E tava muito bom, porque era uma farofa temperada já, então ela tava bem gostosinha. Gente, tirei o rondelli do forno e ele tava assim, a aparência tava bonita, porém eu percebi que tava faltando molho. Mas como não tinha mais nenhum extrato de tomate no meu armário e nem tomate pra fazer molho, eu deixei assim mesmo. E na receita que eu peguei, ela pedia pra colocar um queijo em cima e levar pra gratinar. E como já tava com pouco molho, acabou que deu uma ressecada, então não ficou no ponto que eu queria. Vocês vão ver isso no final do vídeo. Se eu tivesse tirado do jeito que tava e mantido, com certeza ela teria ficado muito mais saborosa. Aproveitei também pra fazer uma salada de maionese bem simples, tá? E aí eu coloquei pra cozinhar a cenoura, a batata, deixei esfriar. E já fui aqui acrescentando a cebola e temperando. Coloquei sal, coloquei limão. E em seguida acrescentei também um pouquinho de milho. Eu queria colocar ervilha, mas eu não tinha em casa e eu jurava que eu tinha. Mas aí eu fiz com o que eu tinha mesmo e tava muito bom. E aí eu misturei tudo, adicionei a maionese, levei pra geladeira pra gelar. Mas na sua você pode acrescentar o que você quiser, uva passa. Enfim, você pode acrescentar mais ingredientes. E aí colocar ovos também, eu já não tinha mais ovo. O último ovo que eu tinha utilizado pra fazer a carne, né, na receita da carne. Então, ficou assim mesmo, já levei pra geladeira pra gelar e ficou uma delícia. Ó, gente, ficou assim a nossa ceia. Tem pouco arroz aqui, gente, eu fiz arroz branco mesmo, porque tem mais lá na panela. Porque aqui em casa a gente não gosta de arroz assim misturado, sabe? Com uva passa, cenoura, essas coisas a gente não gosta, as crianças não comem, então deixei o arroz normal mesmo. Fiz aqui o pavetone, né? Olha só, que bonito que ele tá. Fiz também farofa, não coloquei muita coisa, coloquei só o que tinha mesmo aqui em casa. A única coisa que eu comprei foi a calabresa e o bacon que eu mostrei pra vocês. Acabei esquecendo de colocar um cheiro verde, de comprar, né? Aí por isso que eu não coloquei. A carne ficou assim, olha só. Não sei se dá pra ver direito. Mas ela tá no ponto, tá, gente? Esse aqui da parte de dentro é por conta do presunto, tá? Ela não tá crua. Ela é assim mesmo. Aí aqui também passou um pouco do ponto quando eu fui gratinar, gente. Se eu não tivesse gratinado, ele tinha ficado mais bonito. E aí ele ficou assim.
E eu tivesse mantido ele assim, que nem a hora que eu tirei do forno a primeira vez, com certeza ele tinha ficado uma delícia e não tinha passado do ponto. Também fiz a salada de maionese que vocês viram, a mousse de maracujá. E essa foi a nossa ceia bem simples. Eu montei também aqui uma mesinha posta pra gente tá comendo essa ceia. Vocês podem ver que não tem fruta, não tem nada enfeitando a minha mesa, porque sim, gente, eu quis fazer tudo dentro daquele valor de R$160. E com aquele valor eu não consegui adicionar fruta nem outra coisa. Poderia ter colocado fruta pra deixar a mesa mais bonita, pra deixar mais interessante, mas não seria realmente tudo dentro de R$160. Aqui eu já mostro pra vocês um pouquinho da gente comendo. Somente façam, é uma delícia. Ó, a textura dela. Gente, uma delícia, muito gostosa. Ela lembra o sabor de um bife a rolê, sabe? Só que ela é mais gostosa ainda. O rondelli também. Ó. Ele dourou muito em cima, né? Passou do ponto, mas ele tá gostoso. É que eu tô com uma mão só, fica ruim pra eu comer. Ó. Muito bom. As meninas estão comendo ali, minha filha. Aqui tá outra filha também comendo. E é isso, meus amores. Beijo, até o próximo vídeo. Beijo e fique com Deus. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow